Olá, boa noite. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Conversa Atrevida. Na noite de hoje, nós vamos conversar com Luciana Andréa. Ela vai falar conosco sobre samba empoderado, um tema que nós escolhemos para que nós pudéssemos entender um pouco melhor sobre a utilização da música para dar poder, para fazer com que a história das pessoas ela se firme. E para isso, vamos ler um pouco sobre a Luciana Andréa, conhecê-la um pouco melhor. Luciana Andréa Pereira de Oliveira, ela é produtora artística e cultural. Ela é professora de educação básica, produtora artística e cultural, moradora do bairro do Parque Senhor do Bonfim, em Duque de Caxias. E desde 2007, ela atua em projetos culturais como idealizadora, coprodutora e produtora, objetivando não só desenvolver o ensino e aprendizagem, como também a reflexão crítica dos sujeitos no e do município a partir de produção de eventos ligados às principais linguagens existentes, como as artes visuais, o teatro, a música e a dança. Há cerca de 14 anos, vem atuando no ramo da produção cultural de eventos e empreendendo esforços para a difusão de uma cultura que reflita sobre e a partir do empoderamento feminino, das origens do povo preto e o movimento LGBTQIA+. Ela também é formada no Instituto Educandário Maria Tenório, como professora das séries iniciais. Pós-graduada em Matemática para a Educação Básica e fez vários cursos de extensão na área de projetos e desenvolvimento cultural, cultura popular e técnicas de jornalismo carnavalesco. E criou o Empodera Samba, em junho de 2018, não só legitimando os trabalhos já realizados por ela como produtora, como também criado para publicizar e legitimar as ações culturais realizadas não apenas no município de Duque de Caxias, como no estado do Rio de Janeiro. E através das principais redes sociais, nós podemos encontrar o Empodera Samba, bem como um site. Então, sem mais delongas, vamos à querida Luciana, do Empodera Samba. Olá, Boa noite, meu carinho. querido. Tudo jóia? Tudo bem, melhorando agora. Desde já, obrigado por seu tempo. Sei que hoje em dia a gente tem muitas atribuições e reservar um tempinho para conversar tornou-se algo que a gente ama quando a pessoa ela se dispõe a contar um pouco da sua história e de todo o processo. Seja muito Tranquilo. bem-vinda ao nosso Conversa Atrevida. Obrigado, meu amor. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do Empodera Samba dentro do tema Samba Empoderada, que você escolheu. É importante ter essa questão dentro do princípio da escuta, troca e afeto, onde que o processo da difusão de um processo de criação coletiva entre a mulher como um canal, um elo de ligação, um porta-voz dentro desse processo, aonde que ela é muito invisibilizada ainda hoje. Então, o Empodera Samba, ele foi criado pertinente dentro dessa ideologia da voz e vez para quem não tem. Ah, muito bem. Mas diga lá, como foi que surgiu a ideia da criação
de ser profissional de produção, como é que você começou a pensar em ser produtora cultural? De onde surgiu esse desejo? Então, eu sempre fui representante de turma no ensino fundamental, no ensino médio. Eu sempre tive essa questão da liderança, eu sempre gostei muito de atividade, participar de várias situações dentro do segmento acadêmico. E aí fui presidente do diretório de matemática da Unigran Rio também. E aí eu sempre fui envolvida com a questão da cultura, por questão da minha família. Eu sou filha de um casal de mestre e porta-bandeira. Eu sou cria de Ah, samba. Então essa questão cultural sempre me foi familiar. Eu sempre vivenciei essa questão da cultura dentro de casa. Eu tinha um tio que tinha um grupo de samba, porque a gente já fala grupo de pagode, mas é. antigamente era um grupo de samba, banda de samba. Então eu sempre fui familiarizada, era o quintal da minha casa essas atividades. E aí quando foi em 2007, a Velha Guarda da Grande Rio se lançou como Velha Guarda Show. E aí eu recebi o convite do senhor Jorge do Pandeiro, ex-grupo Pirraça, e Odilon Ribeiro, que foi músico do saudoso Reinaldo Príncipe do Pagode, para que eu fosse produtora executiva e administrativa da Velha Guarda da Grande Rio, da Velha Guarda Show da Grande Rio. E aí eu aceitei o desafio e daí para cá eu não parei mais. Ah, que maravilha. E começou a diversificar essa sua produção executiva. Sim, porque eu comecei lá a questão administrativa, agendamentos de shows, eventos, e aí veio o show. Como eu depois fui trabalhar dentro de uma escola que se chamava Escola das Artes Técnicas Paulo Falcão, que eu dava aula de matemática para o curso de produção, administração, teatral, camareira teatral e maquiagem artística, costura de carnaval, toda a questão ligada à arte e Hum. ao teatro. E aí esse universo foi sendo inserido na minha vida. E aí eu comecei a aprender muito por conta do seu Jorge do Pandeiro, que me orientou muito, sou muito grata a ele. E eu fui aprendendo a questão da logística, a questão administrativa, como é que você, enquanto produtor, porque todo mundo fala, esses dias até comentei com um amigo meu, que uma pessoa se intitulou produtora, e ela é formadora de plateia. Formador de plateia é uma coisa, produtor executivo é outra, produtor administrativo é outra. Dentro da produção, tem vários segmentos, entendeu? Tem o produtor artístico. O que é o produtor artístico? É aquele produtor que ele vê a questão da música, ele vê a questão dos arranjos, junto com o produtor musical, que ainda tem o produtor musical. E aí o produtor artístico, ele vê toda a questão junto com o produtor musical, dos arranjos, de quem são os atores daquela ação. E aí eu fui aprendendo que dentro desse segmento artístico tem várias vertentes. E eu não posso dizer que eu sou produtora musical. Eu não sou. Eu não sou produtora musical. Eu sou produtora executiva e administrativa. Atuo também como produtora artística, porque o tempo de experiência
me salvo raspada para que eu tenha esse traquejo na questão da música. Eu conheço música muito de ouvido, eu conheço vários artistas. Então, dentro desse processo, eu, graças a Deus, assim, eu tenho, vamos dizer assim, a palavra agora me fugiu, esse traquejo para poder atuar nesse segmento, mas não no musical. Produtora musical, não. Eu não sei nota, eu não conheço nota, eu conheço música de ouvido, conheço por conta da minha vivência. Então eu sei quando está fora do tom, quando não está, mas eu não sou produtora artística, musical. Eu sou produtora executiva e produtora administrativa. Atuo também, quando necessário, como produtora artística. Em que momento você começou a desenvolver uma consciência política? Porque a gente sabe, eu a fui história do samba... criada dentro da casa de político. Então, a minha consciência política foi dentro da casa de político. Hoje em dia, eu evito muito discutir política. Por quê? Eu tenho entendimento que eu respeito a sua verdade. Mas hoje em dia estamos vivendo numa situação que o que você coloca quanto ideal político, não só político partidário, como político ideológico, é deturbado. Tem essa questão. Então, eu gosto, sim, de discutir no campo das ideias. Eu tenho a minha concepção, você tem a sua. Mas eu cresci dentro de casa de político partidário. Então, fui, sim, fiz parte do extinto PJ, que era o partido jovem que tinha aqui no Duque de Caxias. Militei. Não me considero hoje em dia militante. Eu acredito que eu tenho a minha verdade. Sim. Que ela não é absoluta. Porque todo o autoritarismo ele é burro. Me desculpe falar. Todo o autoritarismo ele é burro. Então, essa é a minha concepção. Mas eu tenho as minhas questões ideológicas, as quais eu defendo. Sempre, como dizia saudoso Paulo Freire, prevalecendo o princípio da escuta, da troca e do afeto. Porque se você não tem uma escuta, você não troca. E automaticamente você não tem afeto. Se você não tem afeto, não tem o que eu discutir com você. Nem político partidário, nem parte ideológica, porque se você não tem concepção a amadurecer as ideias e debatermos dentro de uma construção coletiva, eu entendo que se você não respeita o que eu penso, já que eu respeito o que você pensa, e eu posso não concordar, mas posso lhe respeitar, e você não pode ter essa via de mão dupla com a minha concepção, então, cada macaco no seu galho. É uma posição interessante. Mas, com relação a esse processo de produção, quem são as tuas inspirações? Isso tanto no campo pessoal... Seu Jorge do Pandeiro. Porque se não fosse ele, eu não estaria atuante, 14 anos, na atuação de produção cultural. Ele, agradeço muito grata a ele, e deixo aqui meu beijo, um abraço, porque ele é um cara incrível.
Aprendi muito com ele, muito, 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 muito. Inclusive, ter a oportunidade de dar a oportunidade para outras pessoas e tentar ensinar o que eu aprendi com ele, o pouco que eu sei. Porque a gente nunca sabe de tudo. A gente vai aprendendo ao longo da vida. Nesse processo de crescimento, como é que você avalia que foram esses 14 anos? Olha, Existem coisas que funcionam ainda hoje? Sim, eu sou muito obstinada. Eu sou muito obstinada. Então, eu não tenho medo de desafios. E qualquer desafio que me é proposto, se eu tiver dentro das minhas possibilidades, eu vou sim estar atuante, eu vou sim estar propícia a fazer o que me foi proposto. Tanto ou eu realizar todo um evento sozinha, isso já aconteceu diversas vezes, quanto eu fazer parte de uma equipe. Eu ter o meu lugar na equipe que eu geri aquele grupo. Então, Sim. são situações distintas, porque tem a produção geral e aquilo que eu falei, dentro da produção você tem várias vertentes. Olhando a sua trajetória profissional como produtor artístico e cultural, de 2007 a 2020, a gente observa que ele começa a se diversificar. Ele, em 2015, teve um projeto chamado Nós Somos Indígenas e Não Somos Invisíveis. Hoje, como é que você vê essa questão dos indígenas e da relação com o samba? Eu digo isso com relação às tradições, porque muitas vezes a gente percebe que alguns produtores ele têm uma preocupação apenas financeira. Então, muitas vezes, não querem, de fato, fazer com que aqueles sujeitos que estão ali envolvidos no processo sejam empoderados. Ele vê mais como um cofrinho, como uma cifrazinha andando que vai encher o seu bolso. Como é que você vê essa relação? Então, falando sobre essa questão indígena, eu fui convidada pela aldeia Jacutinga, aqui em Duque de Caxias, pela coordenadora Paula Moura, para produzir esse evento. E aí, como o censo do IBGE aqui em Duque de Caxias, na época, já estava, que ainda está, registrado que tinham mais de 10 mil indígenas dentre os 4 distritos do município, mas que não era um número que uma conta que batia. E aí ela, quanto segmento indígena, ela fazia parte do Conselho Municipal de Duque de Caxias e ela me convidou para esse desafio. E aí eu pensei no tema. Nós somos indígenas, não somos invisíveis. Por que nós somos indígenas, não somos invisíveis? Porque dentro do município, na questão política, a invisibilização do indígena em Duque de Caxias, ela é muito grande. Tem poucos representantes dentro do município que verdadeiramente estão dentro do campo ideológico da política indígena. Isso eu estou falando pelo município de Duque de Caxias. Eu não estou falando pelo país. Eu tenho que colocar o meu lugar de fala, que foi em 2015 que eu vivenciei esse processo, ao qual foi com muita dificuldade que nós conseguimos fazer esse seminário, que foi numa praça chamada Praça Roberto Silveira,
aonde que a gente mostrou a cultura indígena que acontecia dentro do município de Duque de Caxias, mostrando que os indígenas existem, tanto com palestra, com construção de artesanato, toda a confecção de pintura indígena. Então, foi um processo de mostrar para o cidadão duque caxiense que, dentro de Duque de Caxias, existem indígenas. E muitas ruas em Duque de Caxias são de origem indígena. Xerém, Ipanema, Copacabana, Leblon, Laureano, e por aí vai. Entendeu? Então, isso foi debatido nesse dia. E, em contrapartida, também teve atuação da questão da africanidade. A gente não deixou de dar essa junção. Por conta do quê? Tanto o negro quanto o indígena somos silenciados, somos invisibilizados. Mas, no caso, o protagonista, naquele dia 26 de junho de 2015, foi o segmento indígena, que, graças a Deus, assim, foi muita luta. A gente levou quase 4 meses para conseguir realizar esse evento, até mais, com muita briga, com muita disposição, e a gente conseguiu fazer um seminário em praça pública, onde que tiveram 3 escolas públicas participando das oficinas simultaneamente, e alunos da Unigran Rio também, universitários, a gente deu certificado para todo mundo, e fora o público que passava e via a ação e participava. E aí, dentro dessa realidade, o carnaval, respondendo essa outra pergunta, eu costumo dizer que o carnaval é um teatro a céu aberto. E quando se falam questões sobre a questão indígena no carnaval, eu bato palma para os carnavalescos, porque é uma aula de história. Porque as pessoas acham que o carnaval é só juntar aquela galera, sair pulando na Marquês. Eu estou citando um exemplo, a Marquês de Sapucaí, tá? Mas tem Intendente Magalhães também. É só sair pulando, que não sei o que, e acabou. Não. Existe uma pesquisa, existem historiadores que são mestrandos, pós-graduados, tem PhD, entendeu? A galera do samba estuda, e tudo que é apresentado dentro, tanto da Intendente Magalhães, quanto dentro da Marquês de Sapucaí, os 4 dias de carnaval na Marquês e os 4 dias de carnaval na Intendente Magalhães, ele passa por um processo de construção histórica, de uma pesquisa. Então, quando uma agremiação, como já teve Imperatriz, que falou sobre os indígenas, Beija-Flor, Portela, 2020, agora o último carnaval da Portela, não falou-se por falar, foi pesquisar. E ali, dentro daquela pesquisa, se apresentado em vários setores todo aquele fator histórico ao qual o carnavalesco ele vislumbra para aquela agremiação. Então, quando se fala da questão indígena dentro de uma escola de samba, nada mais dependendo do enredo que o carnavalesco se propôs, ele pode vir com um tom de crítica, como um tom de alerta,
como um tom de, vamos dizer assim, de provocação, para que faça com que aquele público que está assistindo, tanto na sua casa, quanto na Marquês de Sapucaí, reflita sobre aqueles 80 minutos, 70, agora acho que baixou, 70 minutos daquela apresentação. E na Intendente Magalhães, 40 minutos. Então é sempre uma história que é muito bem feita, muito bem construída, para que as pessoas possam ter o prazer, porque o ritmo é contagiante, a forma com que eles colocam a história, mesmo sendo uma história triste, de alerta, mas é uma história que não deixa você na tristeza, mas se impulsiona para frente. Então, de alguma forma, você é envolvido nesse processo. Deve ser gratificante quando o resultado é positivo, não é? Sim, porque o que acontece? Quando, geralmente, o enredo, ele é apresentado para a comunidade, ele passou pela diretoria, pela presidência, já passou pela diretoria, e aí são vários enredos. E aí entra num consenso para que a agremiação vá apresentar aquele. E aí, geralmente acontece um ano antes. O povo acha que o enredo ele é resolvido assim, da noite para o dia. Não. Geralmente, quando acaba o carnaval, o enredo do ano seguinte já está proposto para o carnaval seguinte. Então, ele é um processo de continuidade. Ele tira pela Grande Rio. A Grande Rio falou sobre Tatarodirá, o Quilombo de Caxias, que veio falar sobre Joãozinho da Gomeia, perdão. Esse ano, boa noite, Daiane. Esse ano, ele já vem contando sobre as ruas, sobre a questão da religiosidade que os orixás se propõem, que são os Exus, porque o que essa rua vai contar? E aí é uma concepção do Gabriel Haddad, mas do outro carnavalesco, eles que têm propriedade para poder falar sobre essa questão. E aí tem a agremiação que, tipo, como a Grande Rio, falou sobre a questão da religiosidade com Joãozinho da Gomeia, e esse ano fala novamente, só que fala por uma outra linha. Então pode ter essa continuidade, como também pode não ter. A Viradouro, ela falou Carnaval 2020 sobre a questão das lavadeiras. E esse ano, 2021, 22, que seria 21, vai falar sobre a questão da pandemia. Eles saíram de um norte para o outro. E aí vai muito da agremiação, vai muito da proposta do carnavalesco. O que o carnavalesco se propõe. Também pode acontecer de duas agremiações falarem o mesmo enredo, como aconteceu em 2019 com São Clemente e Vigário Geral, o conto do Vigário. Cada uma contou o conto do Vigário da sua moda. Uma proposta crítico-social aonde se falava sobre a política do que primeiro, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Vamos falar a grosso modo. Sim. Existe uma questão que eu acho bastante inquietante, que ainda permeia demais a nossa cultura,
cultura enquanto sociedade como um todo mesmo. E não só de maneira setorizada, mas cada um tem a sua, a sua afetação é afetado pela codificação. Quando a gente fala de samba, alguns autores e autoras eles trazem essa questão de que no samba tem alguns representantes, como coloco de maneira pejorativa a mulata sambista, a passista. Como é que hoje acontece um trabalho para que seja focado na própria cultura e não em cosificar pessoas em estilos, em empreender em determinados é, padrões de análise humana? Como é feito isso hoje em dia? As rodas de samba, a gente sabe que muitos turistas buscam, mas eles querem ver o que é difundido pela mídia. E na mídia tradicional, ela vai difundir isso de maneira muito agressiva para o ser humano, que é cosificando outra pessoa como se ela só fosse isso. Não pensa nela enquanto uma mãe, não pensa enquanto uma professora, uma profissional que está ali também se divertindo e está realizando uma representatividade. Como é que Então, é visto isso hoje em dia? Sim. então, você chegou no denominador. Essa questão de ficar achando que toda passista é simplesmente um pedaço de carne, isso já tá caindo por terra. Uma, a menina que ela é passista, geralmente a maioria, elas são de famílias de sambistas. Ela tem uma família por trás dela. Ela não é um pedaço de carne. Ela não é um corpo ao qual o fato dela trabalhar com a imagem dela não lhe dá o direito de ninguém a subjugá-la. Até porque a arte do samba é uma cultura popular. Uhum. E a maioria das que eu conheço são, engraçado que você já falou, são professoras, tá? A maioria é professora, é pedagoga, é médica, elas têm profissão, elas têm uma profissão acadêmica. Independente disso, elas fazem show. Elas trabalham com essa arte. Hoje em dia tem agora a Nilce Fran, junto com a Aldione Sena, fundaram a Associação Brasileira dos Passistas. E aonde que essa associação deixa claro que a função do passista é uma arte, não é uma leviandade, é um trabalho. Elas ganham para estar ali. Elas não são obrigadas a serem tratadas como se fosse um pedaço de carne. Elas estão ali para se apresentar, para mostrar a arte delas, para levar o alimento para sua casa. Então, tem que se ter um respeito pela profissão do passista, da passista, principalmente a passista. Porque a passista, ela fica muito exposta. E aí tem pessoas ignorantes que confundem a situação da passista. Eu conheço várias passistas que são poliglotas. Aquela que está de biquíni sambando, que o bobão acha que ela é um pedaço de carne e ela conhece o mundo,
fala mais de 4 línguas, fala até mandarim. Boa noite, Rony Tavares. E aí, fica claro que não é só um pedaço de carne. A passista, ela é uma mulher que ela estuda, que ela se dedica por aquela arte e ela trabalha não só naquele segmento, mas como ela trabalha em outros segmentos. Então ela merece respeito. Tem uma questão aqui do Pipa Brasil Oficial. Ele pergunta assim: a pergunta é: Pipa! passista é uma profissão e pode ser registrado em carteira assinada, certo? Agora com a associação, sim. E algumas É recente? agremiações têm suas passistas show. Então, tem algumas que têm contrato, outras não. Aí vai muito da agremiação, ou vai muito. Pipa, sua linda, beijo. E aí, Pipa, inclusive, é a madrinha do carro de som da Portela. Ah, Tá aí lançando, relançando, fazendo uma roupagem nova de uma música do Benito de Paula, que eu adoro. Retalho de Cetim. Um grande é beijo. maravilhosa essa música. E aí, pode sim. Ela pode ser contratada por uma casa de show, ter sua carteira assinada, ter o seu INSS, ou dependendo se for fora do Brasil, seguir todas as legislações regido por esse país. É um trabalho como outro qualquer. Ah, certo. Eu tinha perguntado no meio da frase da sua resposta se isso é recente ou não. Ou a gente é que não tem conhecimento. Olha, eu vou falar por uma. Aí eu vou me basear por uma vivência minha. Tá. Minha mãe, como eu falei, que foi porta-bandeira, eu até brinco com a minha mãe. Eu nunca falei isso numa live, hein? Vou falar isso hoje. Nunca tinha comentado isso. Minha mãe, quando Privilégio. era porta-bandeira, Ah, foi convidada para ir para a Alemanha fazer show. E ela iria ganhar para isso. Ela ia fazer show em toda a parte da Alemanha e Europa também. Só que como nós éramos pequenos, teria o contrato, tudo direitinho. Minha mãe iria como porta-bandeira, não iria como passista. ah, Só que nós éramos pequenos, a moça que estava empresariando apresentou o contrato para minha mãe, tudo direitinho, quantas temporadas, porque tem a questão da temporada, de você ir para fora e aí você fica um determinado tempo, depois você volta. E isso tudo não é agora. Isso já lá atrás, isso já acontecia. Só que agora as coisas também ficaram mais, vamos dizer, mais fáceis, de mais entendimento. Minha mãe não foi porque ficou com medo, entendeu? E aí minha mãe não quis ir. Mas eu tenho várias amigas que foram, se deram bem, vivem fora do Brasil, são têm cidadania. Eu tenho amigas que têm 3 cidadanias, hum, por conta dos países quantos anos elas viveram, casaram com estrangeiro. Então acaba adquirindo a dupla cidadania. Também tem isso. ah, Então, isso acontece. Ah, mas foi porque foi. Não. Aconteceu, conheceu a pessoa, gostou como normal, gente. Isso aí é relativo. uhum, E aí essa questão do show não é de agora. Só que agora as coisas ficaram, vamos dizer assim, um pouco melhor. Até de entendimento. Então, essa questão da formalidade sim. empregatícia, falando assim, hoje em dia é mais normal do que antigamente. Ah, sim. Inclusive, a Viva Brasil, ela estava falando que
esse fator de ser denominado profissão, de ser passista, foi reconhecido em 1980. É isso aí. Só que Isso mesmo. a gente, que faz parte do público em geral, muitas vezes não tem conhecimento, porque existe muito explorador nesse sentido, ou não? É outra impressão que a gente tem. Não. Em qualquer lugar existe explorador. Gente safada, me desculpa o termo, existe em qualquer canto. Quando é Sim, mau caráter, ele é mau caráter. Em em todo qualquer lugar. situação. Em todo Exato. lugar. Pois é. Diante desse processo da pandemia, ele deu um novo impulso à produção cultural, à produção no sentido geral. Muita gente achou que ela ia começar a cair porque não ia ter coro suficiente, e outras pessoas achavam que era uma profissão que seria agregada apenas no online. Mas hoje, com sua experiência e diante desse processo todo de pandemia que a gente viveu da forma mais agressiva a essa forma que está tendendo a amenizar, como é que você vê esse processo de produção? Eu acho que foi de um crescimento e amadurecimento artístico para todos. Eu Sim. falo, volto a falar no meu lugar de fala. Eu sempre fazia a produção e eu não aparecia. Só aparecia meu nome nos créditos. Ah, E eu nunca gostei, quanto produtora, eu estar aparecendo. Porque eu sempre tive entendimento que o produtor, ele está nos bastidores. Ele não está à frente do show. Quem está à frente do show é o artista contratado para isso. Sendo que, na pandemia, você tem que se reinventar. Eu sempre uhum, saí para fazer live, as coisas do Empodera Samba, eu nunca apareci. O povo sempre escutava a minha voz. Ou eu falando alguma coisa. Geralmente, quando eu estou transmitindo desfile, eu não gosto de falar nada. A não ser quando os seguidores perguntam: poxa, Lu, por que isso? Porque pô, o cara quer ver, o cara não quer me ouvir. Eu entendo dessa forma. Muito me incomoda eu estar assistindo. Aí eu tento transmitir no meu lugar de telespectadora. Eu quero ver o desfile. Eu não quero ver ninguém falando em cima do desfile. E aí eu só falo quando algum seguidor faz uma pergunta ou quando uhum. acontece alguma coisa. Aí eu falo: gente, está acontecendo isso, 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 e eu mostro para eles o que está acontecendo. E paro de falar. E aí eu deixo eles virem. Mas eu me coloco, eu faço o meu trabalho com o olhar do espectador. O que eu acho, o que o telespectador gostaria de ver e gostaria que eu transmitisse. E aí, eu parabenizo você porque às vezes eu sou espectador de assistir a escola de samba, parei de um tempo para cá por causa do horário. A gente vai assumindo compromissos, aí vai ficando com mais sono, vai ficando mais cansado, né? E tem que priorizar o sono para outro dia estar legal. Mas às vezes é bem chato quando o comentarista ele começa a falar, e você muitas vezes quer ouvir o samba enredo, você quer ver a evolução, você quer ver o casamento da música com a evolução, como foi que a escola pensou naquele momento. E aí eu achei a sua posição é muito acertada, muito Eu favorável não para a estou gente. dizendo que está certo, não, hein, gente? Pelo amor de Deus, porque agora Não, não tudo estou vira falando disso, polêmica. não. Eu estou dizendo Não, que eu o estou seu falando assim, posicionamento, para mim, do está modo ótimo geral. aqui. Você poderia ser comentarista, já. Minha comentarista preferida, Luciana André. Porque eu Eu me sei que você vai falar. coloco no Aham, olhar do outro, mas tem gente que sim. gosta.
Igual tem gente que gosta de assistir filme, mas gosta que o outro conta logo o final. Eu não gosto. Não. Por favor, não. Aí Eu você gosto de perde a magia. assistir. Eu acho que você vai perdendo a magia, entende? Se você prepara com tanto carinho, por tanto tempo, para que o espectador ele comece a se surpreender em determinados momentos, quando você fala demais, você entrega as coisas. Aí a emoção já vai ficar minada. Entende? Nesse sentido que eu falo. Porque é bom você sempre deixar esse elemento surpresa. Eu lembro que haviam algumas abre-alas da escola de samba que ele tinha um elemento surpresa e era sempre muito interessante. E eu ficava com raiva quando alguém no comentário dizia assim, olha, você vai surpreender quando eles abrirem a capa. Eu disse, ah, que criatura é essa, estragando esse momento tão bonito que a escola fez com tanto carinho, ele vai e entrega. Entende? Porque assim, você tem que ter essa sapiência, você tem que ter essa sensibilidade para poder dizer até um determinado limite e deixar o outro descobrindo. Isso é muito bacana. Concordo. Mas, os sambas clássicos, eles têm uma questão interessante. Eles vão refletir sobre esses problemas sociais e políticos do país. Essa evolução que acontece no samba, de lá para cá, tem sido uma evolução tranquila. Quando você diz samba, você diz samba enredo ou você Samba no está sentido geral. Eu falo samba no geral? sentido geral. Porque tanto o samba, os sambas clássicos, eles são bastante incisivos em mostrar os problemas sociais, quanto os sambas enredos também, através das suas evoluções, vai mostrando para a gente, que é espectador, uma crítica social e vai fazendo com que a gente reflita essas questões. Isso tem se mantido por todas as escolas, ou algumas estão entrando naquele processo do puro entretenimento. Eu já ouvi gente dizer assim, não, com relação a desfile de escola de samba, ele tem que mostrar entretenimento, principalmente. Não está se metendo em determinadas questões. E outros Aí eu sambistas tenho dizem assim, para você que são os ah, comentaristas de calçada. ah, Porque o samba enredo, ele é criado a partir da sinopse do que o carnavalesco apresenta. Então, se a sinopse ela é uma sinopse que vem falando de crítico social, que ele deve, o compositor de samba enredo, abordar a questão da política como uma crítica, fazendo uma sátira, ou sendo um samba que ele é sarcástico, ou um samba reflexivo, como a Paraíso do Tuiuti, Carnaval 2018, ela, Jesus, que samba foi aquele? A Avenida parou. uhum, Foi o samba mais aclamado no Carnaval 2019, perdão. 2018 não, 2019. E até hoje, todo mundo canta esse samba. Meu Deus, não me leva mal. Olha, o samba é um samba assim, para, sabe? E ele vem falando sobre a questão do negro, do preconceito. É um crítico social, mas na reflexão. O samba ele vem dentro de uma provocação que te faz refletir, mexendo com a sua dor. É um clamor. E era um samba em 2019, gente. 2019. Que te faz pensar, como assim? Como é que a minha ancestralidade, tudo que passou, e como é que a gente está vivendo? E aí, vem 2020, a São Clemente com o ponto do Vigário,
descendo, voltando às suas raízes, porque São Clemente sempre foi uma escola irreverente, descendo o pau na questão política partidária, falando que desde do Brasil Império, a história do farinha pouca meu pirão primeiro, tomar lá atacar, as propinas, e aí acadêmicos de vigário geral também vem, mas dentro dessa proposta, e aí vem Beija-Flor de Nilópolis, fala das ruas e vielas, mas não fala da rua dentro da espiritualidade. Ela fala das ruas do camelô, ela fala da rua da Lapa, ela fala da rua. Entendeu? Então, são reflexões que o samba enredo depende muito da sinopse que o carnavalesco apresenta para o compositor de samba enredo. Entendeu? Então, vai muito do que é dado para o compositor. Porque o compositor ele só pode fazer a sua composição dentro do que a sinopse lhe é passada. Então, aí ele escreve o samba enredo. Então, ele pode ser, sim, um samba enredo irreverente, mas não esquecendo de provocar um pensamento de que com aquele governo eu sou certinho, hein? Eu sou certinho. Tá. E aí, tu tá cantando, tu tá rindo, tu tá brincando, mas tu lembra quem é que faz isso? Tá me entendendo? Dentro de uma provocação, mas te faz pensar. E aí vem Portela falando sobre a questão indígena. O que acontece com os indígenas? Essas são algumas agremiações que eu estou lembrando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Também teve, em 2019, Vila Isabel, que falou sobre a família imperial. Gente, foi um escândalo, plasticamente, Vila Isabel. Uma coisa assim, lindíssima. Aquele carnaval da Vila Isabel foi a escola, me perdoem, mas eu falo, e aí, plasticamente, foi a escola mais impecável que passou em 2019. Sim. A escola veio bem vestida, veio bem. O samba, muito bom também. Mas veio dentro da proposta a qual a sinopse lhe pedia. Que hoje em dia tem escritório, ele sempre fala, tem samba encomendado. O samba encomendado não vai para disputa. A escola paga aquele compositor e aquele compositor, junto com seus parceiros, fazem aquela obra. Respondida a pergunta. Sim. Eu estava lendo, enquanto você estava falando, que aparece aqui para mim, não é? Pipo, mais uma vez, contribui dizendo assim, que os sambas enredos promovem uma aula de conhecimentos gerais e abordagem com arte. Todos os temas que afligem o momento para o país, além de levar o conhecimento sobre outras nações, mundo afora, né? Pelo mundo. E o que ele faz? Produzir. O que é que vai fazer com que você pense assim, não, isso daqui merece produção, e começa a pensar sobre esse projeto que chegou em tuas mãos? Quais são os critérios que você tem para produzir? Você fica pensando dessa forma assim, crítica, como pensou agora sobre os sambas enredos, tem que ter algum fundamento legal, interessante, ou você vai criando fundamento assim que o projeto chega em suas mãos? Então, eu em 2013, é muito relativo essa questão da produção. Em 2013, eu fui convidada para produzir, ser a produtora administrativa
do Plumas e Paetês Cultural. É o terceiro prêmio do universo do carnaval mais badalado do Rio de Janeiro. E aí, quando veio o desafio, eu só tinha que produzir a parte administrativa. Como, Lu? Toda a questão de convidar as agremiações e fazer o cronograma dessas agremiações e dos premiados dessa agremiação eram de cunho e responsabilidade minha. Eu já não ficava envolvida com a parte executiva. Então, quando eu aceitei, isso eu estou citando um exemplo, vou citar outro. Eu já sabia que o meu desafio era pegar escolas do grupo especial, grupo de acesso e Intendente Magalhães para botar dentro da cidade do samba em 2013, convidar todas elas e comunicar quais os premiados de algumas delas. Então, o meu desafio naquela ação, naquela produção, era esse. Aonde que eu tinha que, na logística dos premiados e da agremiação, eu tinha que demarcar aonde que cada um ia ficar. Quantos convites a gente em reunião iria decidir que eu deveria entregar ou que a minha equipe, porque aí eu não trabalho sozinho. Eu sou, vamos dizer, o chefe da equipe. Tenho outros, mas geralmente essas ações eu gosto de eu fazer pessoalmente, até para trocar com a presidência, com a direção, e para ficar uma coisa menos formal, para ficar uma situação mais acolhedora. Então tem essa questão. Em contrapartida, eu desde 2018, eu sou comissão do Prêmio Arte e Movimento, ao qual ano passado, mesmo com a pandemia, em novembro, eu fui produtora, eu produzi todo o evento junto com a comissão, mas a produção foi minha. Eu peguei esse desafio. Quando você produz, você pensa em toda a logística. Aí eu saio daquele lugarzinho que era só meu, que eu fazia só a minha partezinha, do coleguinha com ele que resolve o dele, para eu ser, vamos dizer, o pique e o cérebro. Eu ser o cérebro de toda aquela ação. Então, se aquela ação der problema, o erro é meu, é da produção, que não teve uma boa logística, não teve uma equalização com a produção artística, com a produção administrativa, com a produção executiva. E aí, quando você é produção geral, você tem que fazer todo o cronograma do evento, do início ao fim. E você não pode deixar furar, que a gente chama de furar. E aí você tem que estar ali. Você fica em cima o tempo inteiro de todo mundo, porque é uma cadeia. Se um errar, é igual o efeito dominó. Aí começa tudo a desandar. Por isso que tem evento que atrasa, por isso que tem evento que dá problema, entendeu? E aí, por aí vai. A gente sabe. Sim. Oi. Não, pois não, pode concluir, por favor. Na minha produção, do lançamento do CD da Velha Guarda Show da Grande Rio, em 2010, que foi no Teatro Raul Cortez, com casa alocada 15 dias antes, eu era produtora geral, mas tinha um produtor musical. A parte da música era toda com ele. E a parte da música, ele tinha que ver um pouco a questão da música. Mas, na hora da troca de roupa, na hora de entrar o convidado e ver quanto tempo, a Velha Guarda, que eu fiz 4 sets. Foram 4 sets de 30 minutos.
que cada 30 minutos entrava um convidado, a velha guarda saía para trocar de roupa, eu tinha que ter aquele tempo exato, e a minha Uhum. equipe saber o tempo exato de quanto tempo aquela participação especial ia segurar até ajeitar a maquiagem das senhoras, trocarem de roupa, porque eram pessoas de idade, porque ainda tem uma dinâmica diferente. O jovem corre, o idoso Uhum. não. Uhum. Então você, quando é produtor cultural e que você tem essa manha de saber conhecer administrativamente, executivamente, artisticamente, até musicalmente, você já sabe as manhas que você vai usar para que aquilo não fure, para dar o tempo que precisa de retocar a maquiagem, da troca de roupa, para que o artista volte ao palco, para que o apresentador, o locutor ou o mestre de cerimônia, que ele saiba a hora dentro daquele cronograma de chamar aquele artista para o palco ou chamar o convidado que está ali na participação do palco. Mas para isso, você tem que ter uma logística amarrada. Você Uhum. tem que estar bem sincronizado com a tua equipe, com toda a equipe, para que tudo não dê problema. Mas tem que estar todo mundo muito ligado. Nessa questão de produção, você como mulher e dentro do samba ainda existe um certo preconceito. Como é que está essa questão da tolerância e do respeito, ou isso já foi superado? Olha, eu sou maluca, então eu não tô nem aí, entendeu? Aham. Porque eu acho que você também, no caso nós mulheres, a gente não pode se encolher, senão nós vamos ser engolidas. E eu dentro de produção, graças a Deus, eu sempre me fiz respeitar e sempre Hum. trabalhei com homens e sempre fui convidada por homens para produzir eventos deles. Então eu tenho algum diferencial. Me desculpe Aham. falar. E aí, eu tenho uma amiga minha que fala, cara, você é muito séria, trabalhando. Eu realmente sou muito metódica. Eu sou a pessoa mais metódica que você possa conhecer em questão de trabalho. Eu sou muito chata. Eu sou estressada já de natureza. Mas para a questão profissional, só Jesus para me aturar. Já estou tentando melhorar muita coisa. Só que, se der errado, quem vai pagar o pato, a cara que vai para rolo, sou eu. Se der certo, é para todo mundo. Tudo foi lindo. Mas se der errado, quem paga o pato é a produção. E aí, aquele que fica atrás da cortina é aquele que eles expôs. Então, é o que eu estou falando. Ó, eu vou falar pessoas que eu trabalhei. Certo. O Zé, do prêmio Plumas e Paetês, ele é homem. O dono do prêmio é homem. Eu fui produtora administrativa. Toda a parte administrativa foi responsabilidade minha. O 15 anos do meu samba, do Bira da Vila, parceiro de Luiz Carlos da Vila, eu fui a produtora executiva e administrativa. Ele, o Bira da Vila, é homem. A velha guarda musical é da Grande Rio e a produtora executiva era eu. Vem agora o último prêmio, o Arte e Movimento, é do Zep, é homem. Eu produzi. Então, são situações que eu trabalho com homens tranquilamente. Eu não tenho problema nenhum em trabalhar com homens. Eu não tenho.
Eu só realmente não tolero falta de respeito comigo, não tolero abuso, eu não tolero insubordinação, eu não gosto de preguiça. Se você se propôs a fazer aquilo, está fazendo aquela ação, faça direito. Independente se você tem dinheiro ou não. Faça com louvor, porque alguém está vendo. E aí, caríssima, a gente vai chegando ao finalzinho do nosso bate-papo, mas só tem uma questão para lhe provocar ainda mais. O que é, na verdade, um samba empoderado? Como é que o samba ele vai fazer com que a pessoa seja empoderada? O samba empoderado, eu vou responder pelo significado do empodera samba. Certo. O significado da palavra empodera samba é dar voz e visibilidade a quem não tem. A palavra empoderar não é uma palavra feminina, como tem pessoas que têm mania de falar como se fosse uma bandeira feminina. Não é. A palavra empoderar é dar voz e visibilidade a quem não tem, independente de classe, gênero. Então as pessoas também têm essa mania de sair falando coisas que não sabem. Por quê? Quando minha mãe, que deu o nome Empodera Samba, ela foi pesquisar. Quem deu o nome Empodera Samba não fui eu, foi minha mãe. Por conta dos meus trabalhos, das coisas que eu fazia. E aí ela falou, filha, bota Empodera Samba. Não, e ela falou, filha, bota Empodera Samba. Aí ela já foi falando para mim o que significava a palavra empoderar. E aí eu volto para a sua pergunta. Empoderando. Samba empoderando, não é isso? É, Ou como é que o samba... É. Samba empoderado. Como empoderamento. Por quê? Quando você escreve um samba, tem um menino aí que eu sou muito fã dele, que é Vinícius Santa Fé, que agora ele está atendendo pelo nome Vini Santa Fé. Ele é um compositor da música que o Renato da Rocinha canta Castelo de um Quarto Só. Não sei se você já ouviu. Muita gente que está por aqui na live já ouviu. E essa música estourou. Ele tem cada composição, que aí eu respondo para você, que ele, como compositor, ele eu estou citando o Vini, mas tem vários outros aí, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que agora a gente tem que ter cuidado com tudo que se fala, porque o povo detona. Ele tem uma música chamada 80 Tiros, que, se você parar para refletir, foi sobre um caso que teve aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, ele era compositor, ele estava indo com a família, não sei. E o Vini escreve essa música. E a música é belíssima. Isso é empoderar, isso é dar voz. Por isso que eu estou explicando, gente. Quando um compositor, ele faz uma música que toca no coração do povo, toca no coração da população, que ela tem letra, porque hoje em dia também ela tem conteúdo, que ela te faz uma provocação, isso é empoderar. Isso é dar voz. Isso é dar visibilidade.
independente de classe social, gênero, cor e raça e credo. Quando o compositor escreve, como Morse Luz escreveu um samba da Paraíso do Tuiuti, meu Deus, eu sempre esqueço, sobre a luz do candeeiro, é um clamor. Morse Luz estava inspiradíssimo quando ele escreveu esse samba enredo. Eu sou fã desse homem. Quando Arlindo Cruz, quando ele escreve Amigo, a importância do amigo, o que é esse amigo para a sua vida. Então, quando samba empoderar, ou empoderar samba, dentro de um segmento que a música, eu tenho um amigo meu, compositor também independente, cara muito massa, se chama Ludium. O cara tem várias composições muito reflexivas, muito massa. Também tem os outros meninos aí, o Léo França, Thiago França, Thiago Lima, perdão. Thiago Lima e Léo França. Também os meninos têm composições muito boas. Tem muita gente boa aí, muita gente escrevendo composições tanto de samba enredo, quanto de pagode, quanto de samba, canção, que é só pancada. E que fala para o povo que o povo quer ouvir. Eu não estou aqui para pegar carona na desgraça de ninguém. Sim, eu sim. não sou chegada a sertanejo, mas eu gostava das músicas da Marília Mendonça. Por quê? Porque ela falava a realidade que a mulherada vivia. Isso é empoderar. Ela trazia aquela voz daqueles que não se ouvia, que não eram ouvidos, porque antes dela teve Roberta Miranda, Sula Miranda, as Irmãs Galvão, outras mulheres passaram pelo segmento sertanejo e que até chegar essa menina aí, que era uma menina. Quando eu digo menina aí, gente, pelo amor de Deus. Até chegar essa menina ousada, porque Marília Mendonça foi ousada. Marília Mendonça bebia e batia papo. Ela se impôs. Ela se fez respeitar. Ué, Lula, você está falando que as outras não? Não estou falando isso. Ela conseguiu, com a idade dela, uma jovem, e os tempos são outros. Então ela pôde. É isso. Eu estou aqui. Porque cada período, cada época, cada década é uma realidade. Tudo que a gente está conversando aqui, se é na ditadura militar, a gente estava preso, meu amigo. Com certeza. Eu chamo de subversivos. É fato. Aí eu estou finalizando a live com o início da live. Porque tudo que foi falado aqui, a censura já tinha derrubado a gente. Então, hoje em dia, ainda acho a democracia do Brasil frágil, sim, que é uma democracia que não tem 35 anos. A gente saiu do império para a república, para a ditadura. Quantos anos a gente viveu isso aí? Mais de 500. Quase 500 anos. E a gente só tem 35, 3 décadas e meia de democracia. Então a gente ainda está engatinhando, somos garotões. Entendeu?
Então, dentro dessa vivência, a palavra empoderar samba, samba empoderar, o compositor, ele é o porta-voz dos nossos anseios, das nossas verdades, das nossas agruras. É o que eu entendo. E o intérprete, ele está ali para compartilhar aquele anseio que o compositor captou ao gosto popular. Quando somos brindados com um compositor que é cantor, como o caso foi da falecida Marília Mendonça, como o caso do Vini, que hoje em dia ele canta também. Então, a gente está satisfeito, porque o cara faz as duas coisas. Arlindo Cruz e tantos outros nomes aí. Entendeu? Que aí o cara compõe, o cara canta e tão bem pra caramba. Porque geralmente a profissão do compositor, ela é invisibilizada também. Porque todo mundo sabe o que o cantor apresenta e fala que a música é de fulano. E não é. Uhum. Muitos cantores são só intérpretes. Não são compositores. E todo mundo fala a música é de fulano, a música é de Bertano. Não, a música não é de fulano, não é de Bertano. A música é do compositor. Então, geralmente, eu tenho bate-papo com o samba, que é com alguns, eu pego uma galera aí que são compositores, pego muito compositor, muito, e eu faço questão de visibilizar, porque a gente sabe a música, cantamos a música, mas não sabemos quem são os compositores. Ainda tem isso. Exatamente. Ainda tem esse detalhe. E aí, geralmente, eu abri para qualquer compositor que queira mostrar sua obra. Eu tenho um projeto chamado Compositores, Compositoras e Suas Obras, onde que o compositor ele vai apresentar sua obra. Como, Lu? Ele pode apresentar a sua obra declamando como poema, cantando, da forma que ele quiser. Ele que vai falar da obra dele. Quem vai interpretar a obra dele é ele, é ela, da forma que ele quiser. Porque, como o Empodera sempre fala, o Empodera Samba, aqui você tem empoderamento. Uhum. Muito bem. Tem duas observações aqui que eu vou ler para você. Pipa falando no reforço, o samba já tem poder por si próprio. Qualquer criatura nesse mundo mexe os pés ou mãos ao ouvir o samba, mesmo sem entender o idioma. Isso é empoderamento, claro. E uma outra coisa aqui é do samba na Intendente Oficial. Ele pergunta, quando vai voltar as lives maravilhosas, Luciana Andréa? E é justamente essa que você está falando aí agora. Por isso que eu deixei essa perguntinha para o final. Então, as lives do Empodera Samba, eu passei um período não muito legal aí, andei sumida, eu andei fazendo live a pandemia toda, o isolamento todo. E aí eu também passei por umas situações aí que eu dei uma parada, porque eu precisava. Uhum. Depois de algum tempo, você é a primeira live que eu estou fazendo, participando da live de alguém. E aí, dezembro, a gente volta com as lives. A gente vai voltar. Aí, notícia boa. E as quartas-feiras,
bate-papo com ilustres do carnaval no Instagram Empodera Samba, que depois sobe para o canal Empodera Samba no YouTube. E aos sábados, bate-papo com samba, aonde que a gente bate um papo e rola um sambinha com a galera da roda de samba, com os compositores, com as compositoras, com os cantores, com as cantoras. E aí é dividido, porque a demanda ficou muito grande. Então tem a galera do carnaval, que é o bate-papo com ilustres do carnaval, e tem a galera das rodas de samba, bate-papo com samba. Sim, dezembro vai voltar. Já está fechado todo o cronograma da quarta-feira. Será só com rainhas, e algumas são da Intendente Magalhães, já estou dando spoiler para vocês. E voltarei, sim. Fernanda, sua linda! Voltarei sim com bate-papo com samba. Mas não será todo sábado, porque carnaval já está chegando, e aí sempre tem os convites das agremiações, e aí eu às vezes tenho que estar na quadra, como agora está passando a pandemia, e aí tem alguns eventos que eu tenho que estar presente, e aí não vou poder estar todo sábado fazendo, mas o sábado que eu não estiver vai estar agendado para poder se fazer às 16 horas o bate-papo com samba no Instagram Empodera Samba. Então todos e todas já estão convidadas. Com certeza. Até o todas foi unido ao todos agora. Pois é, caríssima, muitíssimo obrigado mais uma vez por esse nosso bate-papo. Eu creio que esclareceu bastante sobre muitos pontos relativos ao samba, a questão do empoderamento. A sua história também vai inspirar muitas pessoas que assistiram, que vão assistir. Agradeço demais. Então, eu que agradeço por essa rica oportunidade. Gente, eu estou estreando meu óculos também. Olha aí. Estava com um problema sério de vista. Isso também estava me deixando muito, muito chateada. E aí, graças a Deus, estou usando meu óculos. Desde criança eu usava, depois parei. Não houve necessidade, parei de usar. Agora estou voltando a usar óculos novamente. E convido a vocês, para quem não conhece, conhecer as mídias do Empodera Samba, as quais são o canal Empodera Samba, site Empodera Samba, Twitter Empodera Samba, página Empodera Samba, grupo Empodera Samba no Facebook, porque tem a página e tem o grupo no Facebook. E no Facebook também tem com a logomarca do Empodera Samba, Luciana Andreia, mas está com a logomarca do Empodera Samba. E também Luciana Andreia no TikTok e no Kawaii. E no Kawaii e no TikTok a gente leva um pouco do que acontece no samba e no carnaval. O povo pula, às vezes eu até faço também um pouquinho, maluquice lá. Mas hoje em dia eu estou mais, vamos dizer, careta. Então eu estou tentando levar essa proposta para a galera do Kawaii, para a galera do TikTok, o que é o samba, o que é o carnaval do Rio de Janeiro. Então, sempre estou mostrando alguns vídeos da galera do samba, do carnaval, para o TikTok e para o Kawaii. E é isso aí. Quem quiser, vem com a gente, porque aqui você tem empoderamento. Que bom, né? Vamos sim. Caríssima, você se incomoda de ficar com a gente para encerrar? Sim, tudo bem. Então, obrigado a todos e todas que estiveram prestigiando esse nosso bate-papo. Sigam as nossas redes sociais, conheçam melhor o trabalho de Empodera Samba. Como a gente viu, é um trabalho que ele vai muito mais além do que é mostrado na mídia.
Então, tenha uma excelente noite, caríssima. Cheiro imenso no seu coração, Luciana. E a gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Boa noite. Bom Vamos fazer descanso, uma caríssima. selfie. Peraí. Alguém pode fazer uma selfie aí? Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Tá. Consegui. Muito Maravilha. obrigada. Sou eu quem agradeço, caríssimo. Muitíssimo obrigado. Cheiro imenso no coração. E a todos e todas, até breve. Tchau, tchau.